Durante apenas 72 segundos, um radiotelescópio captou um sinal tão forte e tão incomum que um astrônomo escreveu uma única palavra ao lado dos dados: "Uau!". Quase meio século depois, uma nova análise mudou o que sabíamos sobre esse sinal. Mas ela realmente descartou os alienígenas? O sinal "Uau!" ocupa uma posição estranha na história da astronomia. Ele não é uma mensagem decodificada, não contém palavras, imagens ou uma sequência matemática secreta. Também nunca foi confirmado por outro observatório. Ainda assim, durante décadas, foi considerado um dos candidatos mais intrigantes já encontrados pela busca por inteligência extraterrestre. Isso aconteceu porque o sinal reunia várias características que os astrônomos esperavam encontrar em uma transmissão artificial. Ele era intenso, concentrado em uma faixa estreita de frequência e parecia ter vindo de um ponto fixo no céu. Mas havia um problema: ele apareceu uma única vez. Para entender se aquilo poderia ter sido uma mensagem alienígena, precisamos voltar a agosto de 1977 a um radiotelescópio no estado norte-americano de Ohio e a uma impressão de computador que quase poderia ter passado despercebida. O instrumento responsável pela detecção era conhecido como Big Ear ou Grande Orelha. Ele não se parecia com os radiotelescópios parabólicos que costumam aparecer em filmes. Era uma enorme estrutura fixa, construída pela Universidade Estadual de Ohio. Como não podia acompanhar livremente um objeto pelo céu, utilizava a rotação da Terra para fazer diferentes regiões do espaço atravessarem seu campo de observação. Desde 1973, o Big Ear era usado continuamente em buscas por possíveis sinais de civilizações extraterrestres. A equipe procurava emissões de rádio muito estreitas, porque a natureza normalmente espalha energia por faixas relativamente amplas. Uma transmissão concentrada em uma frequência específica poderia indicar algum tipo de tecnologia. No dia 15 de agosto de 1977, o telescópio fazia mais uma varredura rotineira. Não havia ninguém diante de uma caixa de som ouvindo ruídos vindos das estrelas. Os dados eram processados por computador e impressos em longas folhas de papel. Cada caractere representava a intensidade detectada em um determinado canal de frequência durante um intervalo de observação. Quando o PSU voluntário e astrônomo Jerry Ehman examinou os registros, encontrou 6 caracteres completamente fora do padrão. Ele circulou a sequência com uma caneta vermelha e escreveu ao lado: "Uau!". A expressão acabou se tornando o nome oficial do mistério. Mas 6 IQUJ5 não era uma mensagem alienígena. As letras não formavam uma palavra, nem representavam algum código secreto. Elas apenas indicavam como a intensidade do sinal aumentou, chegou ao máximo e depois diminuiu. Os números representavam intensidades menores. Depois do 9, o sistema passava a usar letras. O caractere U indicava que, no auge, o sinal estava aproximadamente 30 vezes acima do nível de ruído usado como referência pelo sistema. A sequência formava algo semelhante a uma montanha. O sinal ficava progressivamente mais forte enquanto a fonte entrava no feixe do telescópio e depois enfraquecia enquanto saía dele. Essa curva era importante. Ela correspondia ao comportamento esperado de uma fonte fixa no céu, sendo atravessada pelo campo de visão do Big Ear. Um ruído local ou uma falha eletrônica aleatória não necessariamente produziria uma forma tão compatível com o padrão da antena. E aqui aparece o primeiro detalhe, frequentemente interpretado de maneira errada. O sinal não necessariamente existiu por apenas 72 segundos. Esse foi o tempo durante o qual o ponto do céu atravessou o feixe do radiotelescópio. O Big Ear registrava uma medição a cada 12 segundos. Como houve 6 medições significativas, o evento apareceu nos dados durante aproximadamente 72 segundos. A transmissão poderia ter começado antes de entrar no feixe ou continuado depois de sair dele.
O telescópio simplesmente não teria como saber, mas existia uma maneira de descobrir se a fonte permanecia ativa. O Big Ear utilizava 2 feixes, produzidos por 2 cornetas receptoras. Uma fonte cósmica estável deveria atravessar o primeiro feixe e, cerca de 3 minutos depois, atravessar o segundo. Portanto, o sinal deveria ter aparecido 2 vezes. Ele apareceu apenas uma. Esse é um dos elementos mais importantes de todo o caso. Para que o sinal WOW tivesse vindo de uma fonte distante e fixa, essa fonte teria de ter parado de emitir durante o intervalo entre os 2 feixes, ou ter sido um evento extremamente breve, capturado por coincidência no momento exato. Ainda assim, havia outra característica intrigante. O sinal foi detectado próximo da frequência de 1420 MHz, associada à emissão do hidrogênio neutro. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e sua chamada linha de 21 centímetros é uma das referências mais importantes da radioastronomia. Por isso, pesquisadores envolvidos com a busca por vida inteligente imaginaram que uma civilização poderia escolher uma frequência próxima dessa linha como uma espécie de ponto de encontro cósmico. Mesmo espécies separadas por milhares de anos-luz poderiam conhecer a física do hidrogênio, mas uma frequência interessante não transforma automaticamente um sinal em mensagem. O próprio hidrogênio produz emissões naturais. A verdadeira questão era por que o sinal WOW parecia tão intenso e concentrado em uma faixa inferior a aproximadamente 10 kHz. A primeira possibilidade era simples: interferência produzida na Terra. Equipamentos eletrônicos, transmissores, aeronaves e satélites podem contaminar observações de rádio. Até hoje, essa é uma das maiores dificuldades dos projetos SETI. O formato do sinal WOW, sua duração e sua aparente relação com a rotação da Terra tornam uma interferência comum menos convincente. Análises mais recentes também consideram improvável que tenha sido apenas um artefato interno do equipamento ou um transmissor conhecido. Mas existe uma limitação impossível de ignorar. Nenhum segundo observatório registrou o evento ao mesmo tempo. Sem confirmação independente, uma origem terrestre rara ou desconhecida não pode ser eliminada com certeza absoluta. Outra explicação que ganhou atenção décadas depois envolvia cometas. A ideia era que uma nuvem de hidrogênio ao redor de um cometa poderia ter emitido na frequência observada. 2 cometas foram propostos como possíveis candidatos. A hipótese, porém, recebeu fortes críticas. Pesquisadores ligados ao Big Ear e outros radioastrônomos argumentaram que os cometas não estavam posicionados corretamente dentro do feixe, que sua emissão seria fraca demais e que dificilmente produziria um sinal tão estreito e intenso. A explicação do cometa não se tornou um consenso científico. Enquanto as hipóteses se acumulavam, os astrônomos continuavam procurando e o sinal. O Big Ear voltou à mesma região do céu muitas vezes. Outros instrumentos também tentaram encontrá-lo. Em 2002, um estudo publicado no periódico The Astrophysical Journal descreveu observações realizadas com um radiotelescópio de 26 metros na Tasmânia. O local foi acompanhado continuamente por quase 14 horas em várias ocasiões. Nenhum sinal semelhante apareceu. O resultado enfraqueceu a possibilidade de uma fonte que se repetisse regularmente em intervalos curtos, mas não descartou uma emissão de período muito longo, um evento imprevisível ou uma transmissão que nunca voltasse a apontar em nossa direção. Em 2022, os pesquisadores David Kipping e Robert Gray examinaram outra possibilidade: uma fonte que repetisse de forma aleatória, como um farol sem intervalo fixo. A análise mostrou que esse cenário não podia ser completamente excluído. Entretanto, quando foram incluídas muitas horas de observações posteriores, sem qualquer nova detecção, a hipótese ficou sob tensão estatística. Em outras palavras, é possível criar um padrão de repetição compatível com o que observamos, mas quanto mais o céu é examinado, sem que o sinal retorne,
menos convincente esse cenário se torna. Durante décadas, o caso parecia preso nesse ponto. O sinal possuía características interessantes demais para ser descartado, mas dados insuficientes para ser confirmado. Então, pesquisadores decidiram procurar, não apenas pelo próprio sinal WOW, mas por fenômenos parecidos. Em 2024, uma equipe liderada por Abel Mendes, da Universidade de Porto Rico, em Arecibo, analisou observações arquivadas do antigo radiotelescópio de Arecibo. Nos dados, o grupo encontrou emissões estreitas próximas à linha do hidrogênio que lembravam o sinal WOW, embora fossem aproximadamente 100 vezes mais fracas. Essas emissões pareciam estar associadas a pequenas nuvens de hidrogênio frio espalhadas pela galáxia. A partir disso, os pesquisadores propuseram uma nova hipótese: uma explosão de radiação proveniente de um objeto extremamente energético, como um magnetar, poderia atingir uma dessas nuvens. Sob condições específicas, isso provocaria uma emissão estimulada, amplificando temporariamente a linha do hidrogênio. O resultado seria parecido, com um laser natural, operando em frequências de micro-ondas, fenômeno conhecido como Maser. Por alguns segundos ou minutos, uma nuvem normalmente discreta poderia se tornar extraordinariamente brilhante e produzir um sinal estreito, intenso e aparentemente artificial. Isso também explicaria por que o evento nunca mais se repetiu. O telescópio poderia ter capturado um alinhamento raro entre a fonte de energia, a nuvem de hidrogênio e a Terra. Mas essa explicação ainda não encerra o caso. O estudo de 2024 foi divulgado como preprint, ou seja, uma versão científica ainda sujeita a revisão, críticas e possíveis alterações. A equipe não identificou diretamente o magnetar, a explosão ou a nuvem específica responsável pelo evento de 1977. Ela apresentou um mecanismo capaz de reproduzir as principais características observadas. Isso é uma hipótese plausível, não uma solução confirmada. Em 2025, o mesmo projeto realizou a reanálise mais detalhada até então dos registros originais do Big Ear. Os pesquisadores digitalizaram e compararam dezenas de milhares de páginas de observações antigas. A análise sugeriu que algumas propriedades tradicionalmente atribuídas ao sinal estavam ligeiramente erradas. A possível localização foi refinada. A frequência foi recalculada para aproximadamente 1420,726 MHz. A intensidade também pode ter sido superior a 250 Janskis, mais alta do que algumas estimativas anteriores. A equipe ainda encontrou, nos próprios arquivos do Big Ear, sinais muito mais fracos associados a nuvens compactas de hidrogênio. Isso fortaleceu a ideia de que fenômenos naturais podem produzir emissões estreitas parecidas com aquilo que projetos SET procuram. Ao mesmo tempo, o novo estudo permanece como preprint e não encontrou a fonte exata do sinal WOW. Até maio de 2026, o projeto responsável pela reanálise afirmava que uma interferência de rádio parecia altamente improvável e que uma origem astrofísica natural havia se tornado mais plausível. Mas também reconhecia que uma origem artificial extraterrestre ainda não podia ser formalmente descartada, não porque existam evidências positivas de alienígenas, mas porque um evento registrado uma única vez deixa lacunas que nenhum cálculo consegue preencher completamente. Então, o sinal WOW veio de alienígenas? A resposta sustentada pelas evidências é: não sabemos, mas não existe prova de que tenha sido uma mensagem extraterrestre. O sinal realmente foi intenso, estreito e compatível com uma fonte que atravessava o feixe do telescópio. Ele apareceu em uma região de frequência cientificamente interessante e não se parece com um ruído aleatório comum. Essas são razões legítimas para investigá-lo, mas faltam os elementos necessários para classificar uma transmissão como artificial. Repetição, modulação identificável, conteúdo estruturado, confirmação por outro observatório ou associação com uma fonte tecnológica. A hipótese atualmente mais promissora
é que tenha ocorrido um fenômeno astrofísico raro, envolvendo hidrogênio frio e uma intensa explosão de radiação, talvez produzindo uma emissão semelhante a um maser. Essa explicação consegue reunir várias peças do mistério, mas ainda precisa de confirmação independente e de novas observações. O sinal UAU não é a prova de que alguém tentou falar conosco. Ele é algo talvez ainda mais interessante para a ciência. Um único registro, no qual uma possível interferência, um fenômeno natural desconhecido e uma transmissão artificial continuam disputando o espaço, enquanto as evidências lentamente começam a favorecer uma origem cósmica natural. E você, acredita que o sinal UAU foi um fenômeno natural raro ou ainda considera possível que tenha sido uma transmissão artificial? Deixe sua interpretação nos comentários e inscreva-se para acompanhar outros mistérios do universo investigados com base nas evidências.